Fiquei pensando nesta manhã numa situação muito difícil para o Brasil, que é o desemprego, a miserabilidade, a péssima distribuição de renda, os salários altíssimos das autoridades constituídas do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Altíssimos, salários altíssimos. Enquanto isso, os empregados que fazem a nação caminhar, andar, como professores, como médicos, engenheiros, enfermeiros e enfermeiras, pessoas que fazem o país andar com salários baixíssimos. Enquanto isso, pessoas pobres sobrevivendo de um Auxílio Brasil, de um Bolsa Família da Vida, que nada mais é do que um paliativo, digamos assim. Que nada mais é do que você ter aquele dinheiro quando chegar no mercadinho, no supermercado, com uma, duas ou três sacolinhas, já se foi os R$400, já se foi os R$600. Já se foi a esperança de levar para casa uma feira de dignidade. Falta nas nossas autoridades do executivo, do legislativo e do judiciário mais empatia, mais compaixão, mais amor ao próximo. Se eles estão bem, os outros se virem. E o brasileiro tem sobrevivido diante de muitas lutas, com salários baixos, achatados. Gasolina sai um decreto para... Combustível sai um decreto para baixar. E como é que vão fiscalizar num país continental como o nosso, se tem poucos concursados como fiscais federais? É difícil administrar essa nação. E aí as eleições estão chegando e o que a gente mais vê nas redes sociais, no YouTube, em outros canais de redes sociais, é a apresentação dos candidatos sorrindo por um lado, atacando por outro o seu concorrente, o seu opositor, enquanto a população se afunda em miséria, em desgraça e pobreza. A palavra do Senhor diz que quem socorre o justo no dia da sua necessidade, o Senhor o socorrerá no dia da perversidade e da adversidade. Salmo 41, versículo 1. Diz também que a Deus empresta quem ao pobre dá. Provérbios 19, 17. Jesus foi quem mais acolheu os pobres. Seus seguidores, a maioria deles eram pobres. Tão pobres que eram que passavam fome. Foi necessário Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus foi quem mais acolheu pobres mulheres que chegavam rejeitadas, sofridas, e ele as transformava em uma nova pessoa. Vamos lembrar dos pobres nessas eleições. Eu não vejo um colocar a expressão lembrar dos pobres. Não, vou ter um projeto social, vou ter gastos sociais, vou ter... Não adianta, porque muitas vezes isso não chega à mesa do pobre, transformado em alimento, em pão nosso de cada dia. Não chega. Se destina para as prefeituras, se destina para os estados, e os prefeitos e governantes que administrem. Queremos é que chegue na mesa do pobre o pão. Porque nem nós que temos o nosso emprego estamos passando bem. Imagine aqueles que não têm.
como dizia Martin Luther King, os irmãos menores e os irmãos menores dos menores. Os irmãos menores, Martin Luther King chamava de pobres, e os irmãos menores dos menores, os miseráveis. E ele indagava as autoridades americanas dos anos 60 que esses irmãos menores, que na maioria seriam negros, e menores dos menores, pudessem ter 3 refeições ao dia, ter educação e cultura para suas mentes, e ter dignidade, igualdade e respeito para os seus espíritos. 3 refeições para os seus corpos, educação e cultura para suas mentes, e dignidade, igualdade e respeito para os seus espíritos. Martin Luther King. E no Brasil nós não vemos isso. Nós não vemos. O pobre está catando lixo, está catando latinha, está catando garrafa PET para sobreviver. Nós queremos aqui sair em defesa daqueles menos favorecidos. E para isso, não importa se é partido A ou B que vai nos ouvir. Importa chegar à mesa do pobre o pão de cada dia. Jesus ensinou na oração, dar-nos hoje o pão de cada dia. Hoje. Não deixe para amanhã, não. Não deixe para daqui, para outubro, não. Hoje, o pão de cada dia. R$600 ameniza, mas não resolve. R$400 ameniza, mas não resolve. O que resolve é que eles tenham dignidade e respeito. Eles não podem estar dormindo debaixo de marquetes, de viadutos, de prédios. Eles não podem estar nas calçadas. Eles têm que ter sua casa com dignidade. Eles têm que ter o seu alimento com dignidade. Eles têm que ter respeito. Não respeite o pobre só quando chega a eleição, que você depende daquele voto e daquele título de eleitor. Ele é cidadão que vai além da época de eleição. Ele é cidadão que vai além dos 4 anos. Ele é cidadão que vai além da necessidade que as autoridades políticas e candidatos têm do seu voto. Eles vão além, eles vão além. Ele, o cidadão pobre, vai além disso. Respeite os mais pobres. Respeite aqueles que, para a sociedade, só se conta como cidadão pelo voto. E não pela fraternidade, pela dignidade e igualdade. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os pobres estão oprimidos neste país. Oprimidos, enxatados, achatados. Sabe? Passando necessidade, fome. Fome, literalmente. E nós aqui queremos deixar essa reflexão. Não permitam que os pobres sofram mais do que já sofrem. Ajude-os. Ajude-os votando com consciência, certo, em candidatos que, na verdade, prezam por eles. E prezam de verdade, não apenas temporariamente. Fiquem com Deus, um forte abraço.